pregação, continua do jeito que você está, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Se esvazia. Deixa o Senhor aquietar. Respira fundo. E agora solta. Mais uma vez. Procura essa experiência. Toque de Deus lá no fundo agora. Respira mais uma vez. E solta o ar agradecendo o Senhor. Obrigado, meu Deus. Que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor está aqui. Coloca a mão no peito. Que bom que o Senhor está aqui. Vai abrindo os olhos bem devagarinho. Olha para quem está do seu lado. Abre bem os olhos, olha para quem está do seu lado. E fala assim, que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor está aqui nesta vida, nesta pessoa. Que bom que o Senhor me trouxe aqui hoje para ser bênção para ela. Pega na mão dessa pessoa e fala, que bom que Deus te mandou aqui para você ser bênção para ela. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Francisco Júnior, eu sou casado com a Renata há quase 20 anos, nossa, deu branco, 20 anos. Nós temos 4 filhos, por ordem, é a Mariana, com 6 anos, o Pedro Henrique com 13, o João Vitor com 16 e a Dona Ludinha, minha sogra, com 87. Mas eu amo os 4 igual, dá mais trabalho é mais velha, mas eu amo os 4 igual. Bem, como o padre adiantou, nós estamos iniciando essa semana com uma graça muito grande. O Senhor inspirou o pessoal da paróquia, o padre, me passar uma palavra para eu pregar sobre ela agora, que nos traz 2 notícias. Uma mais gostosa de ouvir, a outra menos. Se você tiver com a Bíblia, o rema da pregação de hoje está no Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Mas é só um versículo, se você não trouxe, eu leio aqui agora. Assim, diz assim: confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus. Essa é a parte boa, o convite para entrar no reino de Deus. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Amém. Você já pegou o bilhete para entrar no céu? Não? Não te deram o bilhete ainda não? Então eu vou falar qual que é. É necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Quem aqui tem tribulação, passa por algum tipo de tribulação, levanta a mão. Quem não levantou a mão agora está dispensado do resto da pregação. Eu continuo para continuar aqui a missa. Mas se você não tem tribulação, está dispensado. Tem alguém que não tem? Deus jamais nos prometeu tirar as tribulações. Nem o próprio Filho. Por tantas situações que ele passou, todos nós somos convidados a essa experiência. Por esse motivo, porque através das tribulações que nós vamos ter a oportunidade de exercer as virtudes e os dons que Deus nos dá. E aí sim, vamos compreender os mistérios da nossa salvação. Ou melhor falando, vamos experimentando os mistérios da nossa salvação. Mas ninguém gosta de ter tribulação. Alguém gosta? Ninguém gosta. Ninguém quer. Mas a palavra já nos deixa claro que elas vêm. Tanto é que em outro trecho, lá no Evangelho de Mateus, Jesus ensina que nós temos que ser como a rocha. Nós temos que nos edificar, ser edificados na rocha e não na areia. Porque na rocha vem os ventos fortes, vem o temporal e a casa não cai. Se a gente edifica a casa na areia, o que acontece? Então o Senhor nos quer firmes, o Senhor nos quer fortes. Mas como fazer isso? Porque tem hora que a gente se acha tão frágil.
problemas vêm, as dificuldades vêm, as tribulações vêm, e a gente fica tão pequenininho, tão diminuído. Tem hora que a gente não sabe, fala: Senhor, e agora? Como é que eu faço? Eu não dou conta. E não dá conta mesmo. Mas o Senhor, através de São Paulo, nos dá 3 conceitos. E esses 3 conceitos é que eu quero conversar com vocês hoje. Nosso tempo é bem pequeno. Eu quero basicamente ficar nesses 3 conceitos. Agora sim, quem está com a Bíblia? Por favor, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. 12. Esse vale a pena decorar. São conselhos que São Paulo nos dá muito práticos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Até o título do capítulo, que é o capítulo 6, é Conselhos e Preceitos Morais. Conselhos mesmo. Aqui vale a pena depois você ler todo o capítulo 12. Mas nós vamos ficar nesse único versículo, o 12, que nos traz uma caminhada de 3 passos. 3 conselhos para todo aquele que quer ir para o céu e sabe que entrará por meio das tribulações. As tribulações são necessárias. Como enfrentá-las? Então vamos lá. Versículo 12 do capítulo 12 de Carta de São Paulo aos Romanos. Quem abriu a Bíblia, leia comigo. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Mais uma vez. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Fecha a Bíblia. Vamos de novo. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Quem decorou? Então vamos sem eu agora. Sede palmas para vocês. Vamos tentar de trás para frente? Vamos tentar de trás para frente? Seja perseverantes e aprendendo mesmo. Agora só falta viver. Será que é tão fácil? Vamos lá. São Paulo nos convida a uma coisa muito interessante primeiro. O São Paulo vincula a alegria à dificuldade. Isso é interessante, né? Quem já viu aqueles filmes bonitos da época de Jesus que eles passam? Tem e tantos outros. Lá tem um muito bonito, Manto Vermelho, que eu assisti. Eu era menino, era televisão preto e branco ainda. Esses filmes que passam, que mostram os primeiros cristãos sendo devorados pelos leões, sendo iluminados as ruas de Roma, feito tochas vivas. Como é que eles viviam tudo isso? O que questionava tanto aquele povo? Que eles eram perseguidos, sofriam, mas eles estavam o quê? Como? Alegres. Você conhece, todo mundo aqui conhece uma senhora desse jeito. Você conhece alguém sofrido, que você olha para ela e fala: meu Deus, como pode alguém sofrer tanto na vida e ainda ter esse sorriso no rosto? Você conhece alguém assim? Quem viu a fotografia da freira que morreu? Irmã o quê? Irmã Cecília, de câncer. Quem conhece alguém que morreu com essa doença? Eu perdi minha mãe há pouco tempo assim. Sabe as dores que a pessoa tem? O sorriso estampado no rosto. Quem viu essa imagem? Isso questiona, gente. Isso questiona o mundo, questiona tudo. Mas por que alegria? Porque a alegria faz parte do cristão. O cristão tem que ser alegre. A palavra de Deus, Filipenses diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, em todas as circunstâncias dai graças. Enfrentar a vida com alegria. Enfrentar as tribulações com alegria. Como é possível? De que jeito que a gente consegue ser alegre? Conforme o que a gente acabou de ler agora. Sede alegres na esperança. Aquele que tem esperança, ele enfrenta qualquer situação, porque a esperança, ela te revela algo que ninguém pode ver, só você. Qual que é o fundamento da esperança? Alguém sabe? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Qual que é o fundamento da esperança? A fé. A fé é o fundamento da esperança. Quando São Paulo diz, sede alegres na esperança, ele está te convidando a ser uma pessoa de fé, a ter uma experiência de fé. Porque a tribulação, para uma pessoa qualquer, ela é até castigo. Senhor, por que o Senhor está me castigando tanto? As dificuldades da vida, os problemas quando vêm, para quando você não tem fé, você, a primeira coisa que você fala, Senhor, por que o Senhor me abandonou? O que está acontecendo? Cadê o Senhor? Mas se você tem fé, essa fé fundamenta algo diferente em você. Você sabe esperar o tempo de Deus. Abraão, que é o pai da fé, ele esperou uma vida, o filho da promessa. 90 e tantos anos ele tinha. Nasceu, qual é o filho de Abraão? Isaac. Quando Abraão estava pequenininho, mais ou menos seus 5, 6 anos, o que Deus pediu para Abraão? Sacrifica. O que Abraão fez? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Diante das dificuldades da gente, o Senhor nos convida, em primeiro lugar, a uma experiência de fé. E aí eu pergunto para você, o que é fé? Está valendo? Mesmo que a gente não possa aqui ouvir vocês direito. Fé, tudo isso que você pensou está certo. Quando eu era jovem, fui fazer uma pregação, devia ter uns 15 para 16 anos, me chamaram para fazer uma pregação no grupo de jovens, pouco tempo atrás. E era para pegar para a liderança, era da minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, do Eureka. E aí eu fui rezar. Falei, Senhor, como que eu vou falar de um assunto tão do dia a dia até para quem sabe muito mais do que eu? Eu quero falar, meu Deus, algo diferente. Foi a primeira escuta que eu tive, eu não acreditei, mas eu tive. Eu senti no meu coração uma coisa assim, fala que fé, vocês costumam, é você crer sem fazer. Que eu acreditei em você primeiro. E como é que é? É isso. Fé é você acreditar com todas as suas forças que eu, Deus, que sei tudo, que não era, acreditei em você primeiro. Falei, o que significa isso? Significa saber que eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos. E se eu permitir que você nascesse filho do seu pai, filho da sua mãe, em 1969, que tivesse uma irmã engraçadinha dessa, que tenta tirar trabalho, que tivesse a sua irmã, que fosse ter as dificuldades da vida, que fosse ter tudo, eu já sabia. E eu te preparei para isso, eu te chamei à vida. Eu sei tudo, eu sou Deus. Mas eu quero que você acredite, que eu acredito em você. Toda e qualquer dificuldade que porventura passe pelo seu caminho, você está apto a enfrentá-la. Mas você precisa crer que eu acredito em você. Você acredita que Deus acredita em você? Isso é fé. Diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, nós somos capazes, nós cristãos, nós homens e mulheres de fé, nós somos os únicos que entram em qualquer jogo, em qualquer disputa, em qualquer batalha, sabendo o resultado. Jesus é vencedor. E Ele vence na sua vida e através de você. Não importa o que dizem, Ele vai vencer. Isso é fé, essa certeza. Se eu tenho a certeza de que a vitória é dele no final, então eu tenho esperança, eu posso esperar. Eu não posso vacilar. Uma vez, tem um cantor, vocês já devem ter ouvido falar, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque eu não gostava desse cara. A partir desse momento eu comecei a gostar. Alguém aqui já deve ter ouvido falar dele, o tal de Roberto Carlos. Já? Ele teve uma mulher que lamentavelmente teve uma doença muito grave. Maria Rita sofreu de câncer. E num determinado momento, ela foi curada. E aí, o Padre Antônio Maria fez missa para louvar a Deus pela cura de Maria Rita. E Roberto Carlos ficou muito feliz e testemunhou isso nos shows dele. Porém, passado algum tempo, a doença voltou. E, infelizmente, Maria Rita veio a falecer. Ele ficou um ano sem cantar e sem falar com ninguém. Quando ele voltou a trabalhar, a fazer seus shows, procuraram ele. Ele deu uma coletiva de imprensa. E uma jornalista muito maldosa, talvez alguém aqui tenha assistido essa entrevista, eu assisti. Uma jornalista muito maldosa disse assim: "Ô rei", deixou ele de rei. "Ô rei, é verdade
que aquele testemunho que o senhor dava, que o senhor acreditava que Deus tinha curado Maria Rita? Pois é, mas Maria Rita morreu. Naquela época o senhor dizia que o seu Deus remove montanhas. E agora? Ela morreu. O que o senhor diz agora? Que maldade. E que felicidade a resposta do Roberto Carlos. Ele, com muita tranquilidade, disse assim: sim, eu creio que Deus remove a montanha, mas se por algum motivo, presta bem atenção, se por algum motivo a montanha não puder ser removida e Deus preferir te dar força e condição para você dar a volta e seguir a viagem, que assim seja, porque o importante é o destino, é o caminho, não é o obstáculo. Às vezes a gente esquece de olhar para o caminho. Quem é o caminho? A verdade e a vida. A gente deixa de olhar para o caminho para olhar para a montanha. Pode ser uma montanha grandona, pode ser uma pedrinha, não importa. Deus às vezes pode achar que o melhor naquele momento é retirar, ou então te dar força para contornar e seguir em frente. Isso é fé. Essa experiência de enxergar a vida não a partir do momento que se vive, mas a partir da esperança que se tem. Nossa, o tempo aqui anda mais rápido que os outros lugares. Uma vez eu estava no relógio e me pediram para conduzir a oração. Eu abri a Bíblia, caiu em Hebreus, um pouquinho para frente de fé é o fundamento da esperança, Hebreus 13, se não me engano. E lá falava que Moisés era um homem de fé e que Moisés caminhava como se visse o invisível. E o que é isso? No momento que eles saíram do Egito, pararam diante do Mar Vermelho, o povo desesperou, porque o exército do faraó vinha atrás para matar todo mundo, e o mar estava lá. Como atravessar o mar? Moisés não olhou para o exército, Moisés não olhou para o povo, que gritava, chorava. Moisés olhou para Deus, falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor mandou 10 pragas no Egito lá atrás para convencer esse povo de coração duro. Mandou gafanhoto, transformou a água do Nilo em sangue, matou o primogênito, rã, a cobra do meu cajado engoliu. Tanta coisa aconteceu e o povo ainda está em dúvida. E agora eu tenho o mar. O que o Senhor quer que eu faça? Deus respondeu para Moisés o absurdo: Moisés, pega a sua vara e fere as águas do Nilo. E imagina a cena, o povo desesperado, o exército chegando, já mostrando a poeira, e Moisés com um pedacinho de pau lá na água. Só que isso virou até música. Vocês conhecem a música, né? O mar se abriu e o povo passou, e os israelitas, só eu que sei. Como é que é? E o mar se abriu, e o povo passou, e os israelitas louvavam o Senhor. Depois daí o mar fechou, e o Egito se afogou, e os israelitas louvavam o Senhor, mas só porque Moisés teve a coragem de fazer o absurdo. Deus muitas vezes na nossa vida não quer pouca coisa, Deus quer o absurdo da fé. Deus convida a experiência do absurdo. Aí eu estava no velório e perguntei assim para as pessoas: o que vocês enxergam aqui? E as pessoas falaram assim: morte, dor, escuridão, desesperança. Falei: isso são os olhos da carne, mas se você olhar com os olhos da fé, neste momento eu enxergo libertação, vida eterna, alegria, fim do sofrimento. Porque neste momento agora não há mais nada disso. Há somente a vitória de Jesus nessa vida. Mas alegria na esperança, paciência na tribulação. Paciência são duas palavras uma só na nossa língua. Ciência quer dizer conhecimento, sabedoria. O mundo nos traz muita informação, e essas informações que chegam para nós nos desesperam, porque a gente olha com os olhos da carne. Nós somos chamados a enxergar com os olhos do coração. Se eu olho a dificuldade com os olhos do coração, eu tenho paz.
E eu creio. Eu tenho que crer mais na promessa de Deus, no amor de Deus na minha vida, do que no problema que eu estou enxergando. Se eu olhar para o exército, se eu olhar para o desespero do povo, eu não dou conta de colocar a vara na água para que o mar se abra. O Senhor nos convida a essa experiência. E como o meu tempo já está acabando, que é muito rápido, eu quero contar uma historinha de vida, que eu nem ia contar, mas o Senhor tocou meu coração ali, porque foi algo que mexeu muito comigo. E um pouquinho antes de eu começar a pregar, o padre falou assim para mim: Francisco Júnior, hoje você vai pregar para você. E eu lembrei disso que aconteceu na minha vida. E foi determinante na minha vida. Mas o terceiro item é perseverança na oração. Eu tenho que crer, e a fé, que é dom, que é graça, me faz enxergar o impossível. E essa fé que me faz enxergar algo que os olhos não estão mostrando, me dão esperança. Essa esperança me dá paz. E essa paz me faz enfrentar a tribulação. Mas eu fraquejo, que como Pedro falou, Jesus manda que eu volte ao encontro, e ele falou: vem, e ele começou a andar sobre as águas, de repente ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Jesus estendeu a mão e salvou ele. A gente é assim. Então, como fazer para a gente não perder a fé de novo, não desesperar de novo? Perseverar na oração, perseverar na experiência com Jesus. É a perseverança na experiência com Jesus que me traz condição de enxergar além do que meus olhos podem ver, de sentir além do que o mundo me comunica e de ter esperança e força para dar os passos que eu preciso. Uma vez, eu tinha mais ou menos 20 anos, 20 ou 21, tenho 47 hoje. Foi quando eu tinha acabado de entrar na renovação e fiquei apaixonado na pregação. Fiquei encantado, porque eu pregava, já fazia parte de grupo de oração desde os 12 anos, mas de jovens, eu pregava, mas era diferente quando eu comecei a ver aquele povo pregar com aquele poder, Marisete, Cassiano, Roberto Arbus, e eu fiquei encantado com aquilo que você passou, Bernardino. Eu falei: gente, eu quero pregar desse jeito. Eu quero ter essa experiência de falar aquilo. E eu quero aprender a pregar. Fui fazer um curso de pregação. Outro dia eu conto a história de como é que foi esse curso. E nesse curso a gente tinha uma experiência. A gente era enviado 2 a 2 em lugares públicos para pregar. Uns iam para o meio da rua, outros iam para um asilo. Eu fui parar na colônia Santa Marta. Nesta época, quase 30 anos atrás, a colônia Santa Marta ainda era um hospital para pessoas que sofriam de rancenias, de lepra. Não era, agora ela está mudado, lá vai virar um hospital de idosos, mas naquela época não. Lepra, quando a pessoa tinha, ela era afastada do convívio social. E eu fui para lá com muito medo de pegar a doença. Eu com mais uma pessoa que me abandonou no meio do caminho. A gente ia de 2 em 2, a outra pessoa está metade do caminho, depois me abandonou, eu cheguei lá sozinho. E aí eu fui lá andando e falando de Deus para um. Igual a gente estudava, que era o querigma: Deus te ama, você não sente o amor de Deus por causa do pecado, mas Jesus te salvou, mas você precisa ter fé e conversão. Aquilo que a gente aprende na experiência de oração, no seminário 1. E lá foi eu, com a liçãozinha estudada para pregar para as pessoas. De repente eu comecei a andar no corredorzinho e escutei uma música, uma mulher cantando, mas ela tinha tanta alegria. Ela cantava com tanta amor, com tanta alegria, que mexeu comigo, e eu comecei a seguir. Falei: quem será? Quem será essa pessoa? E eu parei numa portinha e a voz vinha do outro lado da portinha, um dos pavilhões. Eu bati na porta, abriu, e eu fiquei assustado com o que eu vi. Uma senhora, não sei mais dizer, não tenho ideia de quantos anos que ela tinha, desse tamanho, cega, sem nariz, sem orelhas, sem os dedos de uma mão, sem um pé, pendurada numa vassoura, feliz da vida. E ela me recebeu muito alegre. E eu comecei a conversar com aquela mulher, como é que era a vida dela. Ela me chamou para entrar, e a vida dela se resumia a uma caminha solteira, um fogãozinho 4 bocas e umas estantinhas com alguns livros que eu não sei teria que escrever. Ela podia enxergar. Mas eu comecei a conversar com aquela mulher e ela alegre, e era contagiante a alegria dela, a satisfação dela. E ela então agradeceu eu estar lá, que era muito bom, porque quase ninguém visitava ela, que antes ela tinha um amigo, né? Que era, não foi isso não,
ela me explicando, ali ficam os doentes, mas assim, ali ficam os casados. Eu já morei lá. Falei, como é que é? Eu já morei lá, mal fulano e tal, não sei o quê. E ela foi me dando liberdade e eu perguntei, não, ele era muito bom para mim, mas eu gostava mesmo, era da mulher dele. Ela era minha amiga, ela era a pessoa que me visitava, que me trazia fruta, me trazia roupa. Eu fui achando aquela conversa esquisita. Eu perguntei, mas tá bom, e o que aconteceu? Cadê o fulano? Ele me deixou. Na hora que ela falou, ele me deixou, tem hora que a língua não cabe na boca, né? Aí eu virei pra ela e falei, tá bom, sem vergonha, largou a senhora. Deve ser por um rabo saia, né? Porque tinha duas para mesmo tempo. Porque ele adoeceu, a mulher internou ele lá, e ela tinha a vida dela, né? E ele juntou com a outra, que estava doente também. Ela olhou para mim, deu um sorriso e falou, não, meu filho, ele morreu. E aí eu percebi que eu fui fazer lá, eu falei, minha deixa, tá na hora. Eu falei, ele morreu, mas ele está melhor que nós. Ele está no céu, ele está com Jesus, porque Deus ama ele, Deus ama a senhora. E eu comecei empolgado, pregar o amor de Deus para aquela mulher, e aquela mulher tão alegre, quanto mais eu pregava, mais ela murchava. Ela foi murchando, e começou a chorar. E na hora que ela começou a chorar, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu, a mulher estava alegre e eu vim trazer Jesus para ela, agora ela está chorando, o que eu faço? E eu peguei, abracei ela, e foi o primeiro abraço que eu dei no leproso. Eu estava lá o dia inteiro, não tinha dado um abraço. E eu abracei aquela mulher, e pelo amor de Deus, não chora não faz isso comigo não. O que foi que eu falei? Eu machuquei a senhora, eu ofendi a senhora, o que aconteceu? E aquela mulher me deu a maior lição da minha vida, do que é enfrentar as tribulações. Aquela mulher olhou para mim, quer dizer, olhou para o meu rumo, né? Não era certo. Ela se voltou para mim e disse assim, meu filho, o fulano deve estar com Jesus e eu quero que ele seja. E um dia eu quero encontrar com ele, mas eu não estou com pressa não. É bom demais viver, meu filho. É bom demais viver. E eu deixei ela, fui para casa. Eu sempre falo que o meu santuário é o banheiro. Eu cheguei, fui tomar banho, fui rezar. Lá embaixo do chuveiro, eu falei assim, Jesus, vamos bater um papo? Eu estou com um problema sério. Um problema sério, Jesus. Lembra aquela mulher que nós visitamos lá na colônia de Santa Bárbara, aquela senhora cega, sem nariz, sem orelha, sem um pé, sem saúde, sem amigos, sem família, sem liberdade para sair na rua. Sua vida se resumiu a uma caminha, um fogão e um estante. Lembra daquela mulher, Jesus? Eu, que sou jovem, com saúde, tenho pai, tenho mãe, que nunca passei fome. Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Me fala, porque eu não estou me aguentando, Senhor, de inveja daquela mulher. O que ela tem que eu não tenho? Que alegria é essa que ela tem, meu Deus? Da onde vem essa alegria de tanta dor, de tanto sofrimento? Aquela mulher foi abandonada, foi maltratada. O Senhor não deu chance para ela. O Senhor não deu chance nem dela morrer, o corpo começar a acontecer. Mas o que ela tem que eu não tenho? Da onde vem aquela alegria, Jesus? Da onde vem essa alegria? É bom demais viver. Que vida é essa? Jesus, eu estou com inveja. Tira isso de mim, Jesus. O que ela tem que eu não tenho? E eu escutei a resposta mais doída que eu podia ouvir. Deus disse assim para mim, forte: Francisco Júnior, ela tem o Deus que você prega. Você prega, mas ela vive. Naquele dia, eu me ajoelhei naquele banheiro. Senhor, então irá, mas eu quis experimentar.
Não quero só pregar, eu quero te experimentar a vida que aquela mulher tem. A gente não precisa ir em lugar nenhum para encontrar Deus. Tudo isso que a gente vê, que dói, que a gente chama de tribulação, passa. Tudo passa, menos o amor de Deus. Quando tudo passar, vai sobrar Ele, com os braços abertos. Fecha os teus olhos agora. Se coloca diante dele. Fala, Senhor, eis-me aqui. E tenha coragem de dizer, tenha coragem de agradecer, de louvar pela vida que você tem, pela oportunidade que Deus te dá. Não vai mais pregajar as tribulações que a vida te oferece, mas vai agora compreender que é o seu bilhete. Sim, é o seu bilhete para a salvação. Fala com Ele, Senhor, eu creio, Senhor. E dessa fé, meu Deus, faz brotar em mim a alegria verdadeira, não do que eu experimento, não do que eu vejo, não do que eu ganho, não do que eu compro, não do que eu tenho, mas eu quero essa alegria, Senhor, que brota de dentro de mim. Mergulha-me hoje, Senhor, nessa experiência profunda da alegria que vem da esperança que vem da fé. Dá-me a graça, Senhor, de te experimentar, de ter paz. Derrama, Senhor, paz, para que eu enfrente a tribulação, mas também me faz perseverar na oração. Levanta as tuas mãos, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vem agir. Se coloca à disposição dele, fica de pé. Fala, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor agir em mim, tudo se transformará, porque eu vou enxergar diferente o que está acontecendo. Dá-me essa graça, Senhor. Unge-me, Senhor. Vem agora e me toca. Vem agora, Senhor, e toca meu coração, toca minha visão, toca meu ser. Ensina-me, meu Senhor, como enfrentar cada tribulação, cada situação. Mas dá-me a graça de perceber que o Senhor está ao meu lado e não se afasta de mim. Que o Senhor está dentro de mim e me movimenta. Que o Senhor está comigo. Agora, minha irmã, meu irmão, só você pode orar e falar com Ele. Só você pode dizer o que você está passando. Só você pode se voltar para Ele e falar, Senhor, pega na minha mão agora e me faz seguir em frente, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus eu te clamo, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, console o nosso coração, nos fortaleça, nos renove, nos revigore a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, e age em nossa vida, renova e transforma, Senhor, faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Cura, Senhor, onde precisa ser curado, transforma onde precisa ser transformado, toca onde precisa ser tocado, mas não me deixa desistir. Senhor, eu creio, o Senhor crê em mim. Eu creio, Senhor, que eu não estou no lugar errado. Eu creio, meu Deus, que o Senhor age em minha vida. Fala isso para Deus, fala, Senhor, eu creio que o Senhor crê em mim. Mesmo na tempestade, sim, Senhor, mesmo que se agite o mar, qualquer situação, te louvo, eu te louvo, Senhor. te louvo, Eu te louvo pela tua verdade, não pela minha, Senhor. mesmo na tempestade, Toda situação, mesmo que se agite o mar, fala do fundo da alma, eu te louvo, eu te louvo. te louvo em verdade, Eu somente tenho a ti, Senhor. pois somente eu tenho a ti. Segura minha mão, Senhor. Tu és a minha herança, Eu te louvo,
na solidão. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Nos seus braços, entregue as tribulações, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E quando a vida te trouxer tribulações, abra bem os olhos, olhe para ela e diga para ela assim: é bom demais viver, porque eu creio e Jesus creio. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu não sei o que você está passando, mas lembre-se, é bom demais viver, porque Deus acredita em você. Muita coisa acontece no nosso meio agora, mas a maior delas é essa certeza que Deus coloca no seu coração, que Ele acreditou em você, que Ele acredita em você. Coloca a mão no seu coração, diz assim: eu creio que Deus acredita em mim. Eu creio que Deus acredita em mim. Diante de qualquer tribulação,